Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, paramos no versículo 19, vamos continuar no Evangelho de João, nosso estudo, e falando sobre João Batista. João Batista é uma pessoa bem resolvida no sentido da sua identidade que ele tem em Cristo, do seu propósito, seu chamado, sua vocação. Quando leio o Evangelho, quando leio a palavra de Deus, eu vejo também nas cartas de Paulo, tem uma carta que ele fala sobre a sua vocação, sobre o seu chamado, que ele diz que ele é apóstolo, pregador e mestre. Então, ele sabia exatamente quem ele era e qual era a sua vocação. E a primeira pergunta que eu quero fazer aqui para você é: você sabe a sua vocação, o seu chamado, o seu propósito em Deus? Bom, o apóstolo Paulo sabia, assim como muitos outros personagens bíblicos também estavam andando neste propósito que o Senhor tinha separado para cada um deles. E João Batista, nós vamos olhar aqui e ver que ele também é uma pessoa bem resolvida nisso, e ele fala, ou antes de falar, pegando o contexto para que você venha entender, no versículo 19 diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Então, João Batista, a sua fama estava crescendo, porque as pessoas iam até o deserto e eram batizadas por meio das águas. E com isso, os sacerdotes, os levitas, foram ver o que estava acontecendo para saber quem ele era, né? E o que acontece? Ele confessou e não negou. João Batista declarou abertamente, dizendo: Eu não sou o Cristo. Quando ele fala assim, eu não sou o Cristo, tanto no grego, falando no grego, Cristo e Messias no hebraico significa ungido. Então ele está dizendo assim: eu não sou ungido, eu não sou o Messias, eu não sou aquele que vocês estão pensando que eu sou. E eles perguntam, então quem é você? É Elias? E ele fala, não sou. Embora ele fale que não é Elias, a própria palavra também vai dar o testemunho na vida de João Batista que ele veio no mesmo espírito de Elias. O que significa isso? Ele veio no mesmo propósito de trazer uma palavra de arrependimento para o povo se arrepender dos seus pecados. Então, mas ele não era Elias, ele tinha o mesmo propósito, o mesmo sentido, como a palavra de Deus fala, o mesmo espírito, mas ele não era Elias, ele não era um profeta. Ele fala, não sou, eu não sou o grande eu sou. Tem até uma mensagem quando vamos pegar isso também um pouco para frente, quando Jesus ele vai se revelando como eu sou, e João Batista fala, eu não sou. E o que acontece? Finalmente perguntaram, quem é você? E essa pergunta eu faço para você hoje, quem é você? Quem é você em Deus? Qual o seu chamado? A sua identidade? Você sabe o propósito de Deus para a sua vida? E isso são coisas que nós temos que parar e meditar, pensar. Então, quando nós vamos buscar meditar na palavra de Deus, nós temos que pegar essas palavras e colocar para nós, né? O que o Senhor quer falar comigo em relação a essa palavra? Não no sentido de tirar do seu contexto, mas deixar o Espírito Santo ministrar a nossa vida, assim como eu estou te conduzindo a pensar que você tem um propósito em Deus, que você tem um chamado em Deus, como igreja de Jesus gloriosa. E o que acontece aqui? Acontece o seguinte: falaram, né? E ele fala assim, ó, finalmente, quem é você? E o que João Batista fala para eles? Ele pega uma palavra de Isaías, no capítulo 40, no versículo 13, e ele declara essa palavra. Algo muito interessante, João Batista, ele conhecia as Escrituras, ele tinha um conhecimento. Por que ele falou isso? Porque ele leu, porque ele meditou, porque ele entendeu de Deus, né, que essa palavra estava falando até mesmo dele. E ele estava no deserto. E o que acontece? Eu sou. Então eu não sou o Messias, eu não sou ungido, mas agora eu vou dizer quem eu sou. João Batista fala: Eu sou a voz que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. E aqui a revelação, né, a identidade dele, de quem ele era. Eu não sou ungido, eu sou o amigo do noivo, eu sou aquele que vai
vai conduzir, vou preparar o caminho. E as pessoas iam até o deserto para ouvir aquilo que João Batista estava carregando, a sua mensagem. Então Deus capacitou João Batista com esse propósito de anunciar. Então alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no, então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Bom, essa resposta, ela vai estar ali no versículo 31. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então, João Batista ele vai responder isso mais para frente, ali no versículo 31. Ele estava batizando para que o Cristo viesse a ser conhecido a Israel. E ele veio trazendo um batismo de arrependimento, um batismo nas águas. E o que acontece aqui? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. E esse é o Cristo, esse é o ungido. E ele é aquele que vem depois de mim. Ele vai vir depois de mim. Ele está chegando, ele vai vir depois de mim. E não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, olha só, no dia seguinte, o que acontece? João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Então, agora ele começa a colocar vamos usar uma expressão assim, o holofote em Cristo. Não olhem para mim, olhem para Ele. Ele é ungido, Ele é o Messias. Então, João não teve problema em relação João ele não tinha esse sentimento que queria parecer, queria ser mais do que era. Não, ele sabia exatamente quem ele era. Isso aqui é uma exortação para nós hoje. É uma exortação para nós. Nós temos que entender quem nós somos, quem Jesus é. Então, toda a glória seja dada a Jesus, não a homens. Não podemos buscar aplausos de homens, mas sim buscar o olhar do Senhor e glorificar a Ele. E foi exatamente isso que João Batista fez, dizendo: esse é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro Pascual, como as cartas falam ali, também no Novo Testamento. Ele é o nosso Cordeiro. Jesus é a nossa Páscoa. E o que acontece? Eu mesmo não conhecia, por isso é que vim batizando com água para que viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba, e permaneceu sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Olha só, João batiza com água, Jesus batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Aqui o evangelista João, agora não João Batista, mas o evangelista João, como falei nos outros vídeos, que ele quer apresentar Jesus como Deus. Não apenas a humanidade de Cristo, mas colocando Jesus como Deus, como aquele que é o verbo que estava lá na criação. E essa palavra é uma palavra maravilhosa que nós podemos olhar para ela e meditar em relação a Cristo ser o Cordeiro. Ele tomou o nosso lugar, ele foi conduzido, ele foi crucificado, né? Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Através dele nós temos vida, através dele hoje nós podemos desfrutar de uma vida abundante, não simplesmente naquilo que nós temos como esperança no futuro, mas até mesmo aqui na terra, andando em comunhão com ele. Bom, então essa é a palavra de hoje. Espero que tenha essa convicção que de alguma forma o Espírito Santo ministrou
a sua vida, porque nós lemos a palavra de Deus. E é isso, gente. Fiquem na paz. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.